Eu estive esperando o momento certo para confrontar meu marido, e na semana passada eu finalmente o fiz. Ele afirmou que sairia tarde para um happy hour corporativo com seus colegas, mas o rastro me levou direto a um edifício de condomínios de luxo no Itaim Bibi, exatamente o prédio que pertencia à minha ex-cunhada. Fiquei do lado de fora do complexo, olhando para o quarto andar, andando nervosamente enquanto esperava que ele aparecesse. Eu disse a mim mesma que deveria haver algum erro. Por que ele teria negócios naquele prédio? Não podia ser o que eu estava pensando. Apesar da minha negação frenética, meu marido parou bem na frente da unidade 405, o antigo apartamento dela. Ele hesitou por um segundo, enquanto digitava o código de 6 dígitos na fechadura digital inteligente. Então empurrou a porta casualmente e entrou. Observando-o, senti-me tão confusa e perplexa que todo o meu corpo congelou na calçada. Honestamente, chamá-la de minha cunhada parece um pouco complicado hoje em dia. Ela se divorciou recentemente do irmão mais novo do meu marido, Bernardo, depois que ele foi pego traindo. Como eles se separaram por causa da infidelidade de Bernardo, presumi que ela se sentisse constrangida em manter contato com o nosso lado da família, pois ela havia ficado completamente em silêncio desde o divórcio. Eu sabia pelas atualizações em suas redes sociais que ela havia se mudado de volta para Lisboa para ficar com seus pais. Então, por que diabos meu marido estava entrando casualmente no condomínio vago de uma mulher recém-divorciada? Não fazia sentido nenhum. Tentei me recompor e iniciei uma chamada de WhatsApp para ela. A linha tocou pelo que pareceu uma eternidade antes de ser atendida, e ouvi uma voz grogue e pesada de sono do outro lado. Thalita, está tudo bem? Por que você está ligando? Oh, Isadora, sinto muito por te acordar. Por acaso você está de volta a São Paulo agora? Não, ainda estou em Lisboa com meus pais. Por quê? Bem, acontece que estou perto do seu antigo prédio e jurei que acabei de ver alguém entrar na sua unidade. Achei que talvez você tivesse voado de volta sem avisar ninguém. O quê? Não, eu definitivamente estou em Portugal. Você tem certeza de que viu alguém entrar na minha unidade exata? Sim. As luzes acabaram de se acender lá dentro. Meu Deus, sério. Isso não deveria estar acontecendo. Ao contrário do que eu temia, Isadora parecia genuinamente chocada e perplexa. Fiz as contas da diferença de fuso horário e percebi que era o amanhecer na Europa. Então ela realmente tinha acabado de acordar. Enquanto eu estava lá me perguntando se estava perdendo a cabeça, ela fez um pedido inesperado. Thalita, eu sei que isso é um favor enorme, mas você poderia verificar lá dentro para mim? Eu não tenho mais ninguém na cidade em quem possa confiar agora. Eu não deixei nenhum objeto de valor para trás, mas a ideia de alguém invadindo o meu lugar está me apavorando. E honestamente, estou preocupada que possa ser o pai da minha filha. Eu estava com tanta pressa caótica para pegar minha menina e ir para o aeroporto de Guarulhos que esqueci completamente de mudar o código digital da porta. Não parecia que Bernardo faria algo assim. De qualquer forma, por favor, verifique. Isadora implorou sinceramente e me deu o código de 6 dígitos. Aquela ligação confirmou, além de qualquer sombra de dúvida, que ela estava na Europa e o condomínio deveria estar completamente vazio. Por que meu marido entraria na casa vaga dela? Aquele lugar no Itaim Bibi havia sido comprado à vista pelos pais ricos de Isadora como presente de casamento quando ela se casou com Bernardo. Quando se divorciaram, Bernardo supostamente saiu com nada além de uma mala. Se o que Isadora disse fosse verdade, a única pessoa que conhecia o código antigo era Bernardo. Contextualmente, a pessoa esperando lá dentro por meu marido deveria ser o irmão dele. Determinada a obter respostas, subi pelo elevador até o 4º andar e me aproximei da unidade 405. Mesmo do corredor, eu conseguia ouvir música alta vindo de dentro. Meu coração batia tão violentamente contra minhas costelas, enquanto eu digitava os 6 dígitos, que pensei que fosse desmaiar. Entrei na entrada compacta e vi um par de sapatos sociais de couro marrom que definitivamente pertenciam ao meu marido, sentados bem ao lado de um par de sandálias de tiras femininas. Então, atravessando o baixo pesado da música, um som nojento chegou aos meus ouvidos. O som de respiração ofegante e os gemidos rasos de uma mulher ecoaram pelo corredor, congelando instantaneamente meu sangue e prendendo meus pés no chão de madeira.
Através de uma fresta na porta do quarto, iluminada por uma luz ambiente suave, vi um homem e uma mulher entrelaçados na cama. Eu estava respirando pesadamente devido ao choque puro, mas eles estavam completamente perdidos em seu próprio mundinho, alheios à minha presença. Há quanto tempo meu marido estava orquestrando esse drama doentio e elaborado? As rachaduras em meu casamento perfeitamente comum começaram a se formar na verdade quando meus sogros se separaram. Eles sempre brigaram como cão e gato devido às suas personalidades conflitantes, e após décadas de conflito, finalmente decidiram seguir caminhos separados sem pedir oficialmente o divórcio. Eles venderam sua casa de família no interior. Meu sogro mudou-se para uma chácara tranquila em uma área rural, enquanto minha sogra, Nadir, mudou-se para um apartamento em nosso bairro, junto com minha cunhada solteira, Soraya. Ter que atender subitamente a 2 casas de sogros separadas já era absurdo o suficiente. Mas o que piorava era que eles esperavam que nós, os filhos, carregássemos todo o fardo de suas mudanças de vida repentinas. Uma tarde, Nadir apareceu na minha porta sem aviso prévio. Nadir, o que você está fazendo aqui do nada? Perguntei, totalmente perplexa. Falei com Renan esta manhã e ele mencionou que você estava tirando um dia de folga em casa. Então eu vim, declarou ela, passando por mim. Vamos almoçar juntas. Está um calor insuportável lá fora. Então vá preparar uma salada de filé gourmet com aquele molho vinagrete caseiro que você faz. Seja rápida. Eu não posso simplesmente preparar uma salada de filé gourmet na hora sem aviso prévio, respondi, mantendo minha posição. Eu nem tenho os ingredientes na geladeira, então vá ao mercado na esquina e compre-os. E o que você quer dizer com não pode? Você está descansando em casa hoje. Eu não estou descansando, Nadir. Tenho um dia de trabalho remoto. Trabalhar em casa significa que estou exercendo ativamente meu trabalho, não relaxando. Ah, por favor, basta sair por 20 minutos e ir à loja. As pessoas que trabalham em casa ainda têm intervalos para o almoço. Não tem? Senhor, o calor está terrível hoje. Ficar em frente a um fogão quente é uma tortura. Então passarei a vir aqui para almoçar sempre que você trabalhar em casa de agora em diante. Trabalhar remotamente definitivamente me dava mais controle sobre meu fluxo de trabalho sem as distrações do escritório, mas certamente não me dava a liberdade de bancar a chefe pessoal e preparar refeições trabalhosas para minha sogra exigente. Eu sabia que tinha que estabelecer limites rígidos imediatamente. Caso contrário, se eu desse 1 centímetro, ela tomaria 1 quilômetro. Não, Nadir. Você precisa ir para casa, eu disse firmemente. Não é meu horário de almoço e meu departamento de TI monitora nossa atividade no sistema durante o horário remoto. Não posso simplesmente abandonar minha estação de trabalho para ir às compras. O quê? Eu andei todo esse caminho no calor e você está me dizendo para sair? Ela gritou. Onde no mundo uma nora trata a mãe do marido desse jeito? Esta é a casa de Renan. Mesmo que meus próprios pais aparecessem sem avisar assim, eu diria a mesma coisa para eles. Retruquei. Embora meus pais nunca sonhariam em entrar sem ligar primeiro. E, tecnicamente falando, como esta casa é exclusivamente de Renan, meus pais deram a maior parte da entrada para este lugar e Renan, e eu dividimos as parcelas da hipoteca 50/50. Se formos técnicos sobre a propriedade, eu possuo uma porcentagem maior desta casa do que ele. Ela bufou, resmungando baixinho sobre como as mulheres modernas eram desrespeitosas. Tê-la morando a apenas alguns quarteirões de distância era um teste constante de paciência, mas como nunca tive medo de dizer o que penso, consegui mantê-la sob controle na maior parte do tempo. No entanto, a situação de Isadora era inteiramente diferente. Ela havia se casado com Bernardo 2 anos antes de Renan e eu selarmos o compromisso, e desde o primeiro dia, Nadir se opôs à união com ferocidade tóxica, o que criou um atrito profundo e duradouro. Isadora era luso-brasileira e conheceu Bernardo enquanto ele estava lotado na filial de sua empresa em Lisboa. O plano original deles era se estabelecerem permanentemente em Portugal, mas Nadir teve acessos de raiva monumentais, alegando que não suportaria deixar seu precioso filho morar do outro lado do Atlântico. Os pais de Isadora, que eram bastante ricos, chegaram a oferecer a compra de uma casa e um carro em dinheiro se eles ficassem em Lisboa. Mas Nadir não quis saber. Bernardo acabou cedendo sob a manipulação emocional de sua mãe após 1 ano de luta.
Foi assim que Isadora, cuja vida e carreira estavam enraizadas no exterior, foi arrastada para São Paulo. Seus pais compraram para eles um condomínio deslumbrante em localização nobre no Itaim Bibi. No entanto, Nadir teve o desplante de reclamar abertamente, chamando-o de um cortiço de 30 anos superfaturado apenas porque o prédio não era novo. A realidade era que tanto Renan quanto Bernardo recebiam salários de 6 dígitos em grandes corporações, mas nenhum deles tinha economias reais antes do casamento, porque vinham constantemente canalizando dinheiro para sua mãe há anos. Eu nunca conseguia entender por que Nadir intimidava uma nora que havia trazido uma casa cara para a família sem pedir um centavo aos sogros. Um dia, sentindo-me totalmente exasperada por ela, sentei-me com Isadora para um café. Isadora, por que você apenas fica sentada e aceita? Perguntei. Quando Nadir diz aquelas coisas horríveis para você, reaja. Por que você deixa que ela passe por cima de você? Isadora apenas me deu um sorriso calmo e conhecedor. Eu não estou apenas aceitando, Thalita. Estou anotando tudo. Assim que voltarmos para Lisboa, nunca mais terei que olhar para aquela mulher pelo resto da minha vida. Espere, você vai voltar para Portugal? Perguntei, genuinamente surpresa. Ela se inclinou e baixou a voz para um sussurro. Mantenha isso entre nós, Thalita. Fiz um pacto de suportar exatamente 3 anos aqui. Meu pai prometeu ao Bernardo que, se voltarmos para Lisboa depois de 3 anos, ele entregará a liderança de sua empresa de distribuição em Portugal para ele. Então eles fizeram um acordo, um compromisso de 3 anos para apaziguar a mãe dele em São Paulo antes de partirem de vez. Eu não fazia ideia, eu disse ofegante. Achei que, como seus pais compraram o condomínio aqui, vocês estavam criando raízes permanentes. Eu teria considerado ficar se o ambiente fosse saudável, admitiu ela. Mas vendo a maneira como Nadir e Soraya se comportam, quero fazer as malas e correr para o aeroporto agora mesmo. Além disso, meu tio é corretor de imóveis aqui em São Paulo e recomendou este prédio aos meus pais como uma propriedade de investimento de alto rendimento. Essa é a única razão pela qual minha mãe o comprou. Saber seu segredo fez tudo fazer sentido. Sempre que Nadir soltava suas palestras venenosas, Isadora apenas olhava pela janela com uma expressão vidrada e indiferente, e de repente achei isso hilário. Ela estava simplesmente contando os dias para sua fuga. Mas aquele grande plano de realocação implodiu catastroficamente apenas 6 meses antes da partida programada. Um desastre total aconteceu. Começou em uma noite comum de semana, quando o smartphone de Renan tocou. Thalita, pegue seu casaco. Precisamos ir para a casa do Bernardo agora, disse Renan seriamente após desligar. Por quê? O que aconteceu? Aquele idiota do meu irmão foi pego fazendo algo estúpido. Isadora está perdendo a cabeça lá. Fazendo o quê? O que ele fez? Outras mulheres, ele murmurou. Descobriu-se que Bernardo estava mantendo um caso ilícito com uma colega de trabalho, uma clássica amante de escritório, e sua vida dupla acabara de ser exposta. Quando chegamos ao condomínio do Itaim Bibi, o lugar parecia uma zona de guerra. A grande TV de tela plana e vários eletrodomésticos caros estavam estilhaçados no chão da sala de estar. No meio dos destroços estava Isadora, pálida e completamente sem alma. Isadora, você está bem? Corri para o lado dela. Depois me virei para o meu cunhado. Bernardo, o que diabos está acontecendo aqui? Bem, ela descobriu algo e simplesmente ficou completamente louca. Gaguejou Bernardo, suando profusamente. Renan me contou o que você fez, gritei com ele. Como você pôde trair sua esposa assim? Ela deixou toda a vida e a família dela para trás para se mudar para o Brasil apenas por você, e é assim que você a retribui. Não é o que você está pensando. Bernardo acenou com as mãos defensivamente. Isadora está exagerando totalmente. É apenas um mal-entendido. Um mal-entendido? Você está dizendo que ela destruiu o próprio apartamento sem provas? Ei, Renan, diga à sua esposa para se afastar. Bernardo disparou para meu marido, fazendo-se de vítima. Ela nem conhece os fatos. O que tornava sua negação tão patética era que aquilo não era um pequeno mal-entendido. Havia provas inegáveis e concretas. A amante tinha enviado pessoalmente a Isadora uma pasta de fotos gráficas e registros de conversas explícitas. Quando Isadora silenciosamente me entregou o telefone para ler as mensagens, fiquei sem palavras. Descobriu-se que Bernardo e essa mulher
Eram parceiros de encontros casuais desde antes de ele conhecer Isadora. Depois que ambos se casaram com outras pessoas, continuaram seu caso sórdido. O tempo mais longo que passaram sem se ver foi quando Bernardo estava trabalhando na filial de Lisboa. E mesmo assim, a amante usou seus dias de férias para voar para Portugal apenas para dormir com ele em segredo. Todo o arranjo explodiu porque a amante finalizou recentemente seu próprio divórcio. Uma vez solteira, ela exigiu que Bernardo se divorciasse de Isadora para ficar com ela. E quando ele hesitou, ela soltou a bomba atômica no casamento dele. Bernardo acabou de joelhos, implorando por misericórdia a Isadora, chorando lágrimas genuínas de pânico. Mas Isadora estava fria como gelo e se recusou a perdoá-lo. Enquanto isso, Nadir chegou e imediatamente defendeu seu filho traidor porque o sangue é mais espesso que a água em seu mundo distorcido. Os homens dão uma escapada quando estão estressados com a vida corporativa, racionalizou Nadir, acenando com a mão de forma desdenhosa. Um pequeno deslize realmente vale a pena destruir móveis caros e envergonhar nossa família. Essa atitude exata é o motivo de eu nunca ter gostado de você. Você cresceu no exterior com noções frescas, agindo como se estivesse acima do seu marido. É por isso que lutei com unhas e dentes contra este casamento. Até aquele momento, Isadora permaneceu em silêncio. Mas com aquelas palavras, sua cabeça se ergueu, seus olhos brilhando de pura raiva. Com licença, Nadir arquejou, recuando ligeiramente. Como você ousa me encarar assim? Você está orgulhosa dele? Perguntou Isadora, sua voz caindo para um sussurro letal. Você está genuinamente orgulhosa de criar um filho que não consegue manter as calças fechadas, que dormia por aí antes do casamento e continuou seus casos emocionais sujos depois. Se você acha que ele é um prêmio, vá imprimir panfletos e distribuí-los pela vizinhança. Conte a todos em São Paulo que homem maravilhoso e fiel seu filho é. Ora, sua pequena. Nadir ergueu a mão para golpeá-la, mas Isadora foi mais rápida. Ela interceptou o pulso de Nadir no ar, apertando-o com uma força tão aterrorizante que Nadir gemeu e não conseguiu se mover um centímetro. Corte o teatro, avisou Isadora, seu olhar cortando a mulher mais velha. Estou me divorciando deste parasita absoluto, o que significa que você e eu não somos mais família. Não me provoque. Foi um aviso claro e inequívoco. Cruze a linha novamente, e haveria consequências físicas e legais severas. Após o divórcio de Bernardo, meus sogros começaram a incomodar Renan e a mim com muito mais frequência. Como a vida do filho mais novo estava em ruínas, eles decidiram se apoiar inteiramente no casal mais velho. Nadir estava constantemente exigindo que fizéssemos tarefas triviais para ela, alegando que estava velha demais para lidar com as coisas sozinha. Eu tolerei isso até um ponto razoável, mas eventualmente tive que traçar uma linha dura para proteger minha sanidade. Então veio o dia em que Soraya, minha cunhada de 32 anos solteira que raramente falava comigo a menos que quisesse algo, apareceu em nosso apartamento. Talita, posso te pedir um favor enorme? Perguntou ela, com doçura escorrendo da voz. Que tipo de favor? Bem, você sabe aquela bolsa Chanel preta matelassé que você tem? Tenho um casamento da alta sociedade para ir neste sábado, de uma amiga próxima da faculdade. Eu poderia pegá-la emprestada por apenas um dia? Não. Respondi instantaneamente. O quê? Por que não? Ela resmungou, murchando o rosto. Você nem pensou a respeito. Por que está me cortando tão rápido? É apenas uma bolsa. Soraya, existem coisas que se pode emprestar e coisas que não se pode, eu disse calmamente. Aquela bolsa é valiosa demais para emprestar casualmente. Se algo acontecer com ela, você não teria condições de pagar os reparos ou a substituição, e isso arruinaria nosso relacionamento. Serei super cuidadosa com ela. Juro que assumirei total responsabilidade se houver qualquer arranhão. As pessoas sempre dizem isso, mas se ela for realmente danificada, como você me pagaria de volta? Aquele modelo vintage específico nem é mais produzido, então você não poderia comprar uma substituta se tentasse. Estou disposta a lhe emprestar minha clutch de grife, mas não a Chanel. Todo mundo usa clutches de grife básicas. Tem que ser a Chanel. Ela bateu o pé como uma criança. Esta não era a primeira vez que Soraya usava a mãe como escudo para fazer pedidos inapropriados, geralmente envolvendo dinheiro ou roupas caras. Embora eu deixasse passar quando ela constantemente pedia dinheiro ao irmão para gastos pessoais,
Sua ganância em relação aos meus pertences era odiosa. No início do nosso casamento, percebendo que ela constantemente olhava minhas coisas boas, eu havia comprado para ela itens de luxo novos como presentes, esperando construir um bom vínculo fraternal. Uma pessoa normal expressaria gratidão ou recusaria educadamente, mas Soraya agia apenas com direito, tomando meus gestos como sinal verde para exigir o que quisesse. Percebi rapidamente que ela era um buraco negro de ganância, então parei de mimar. Lá, uma vez a peguei bisbilhotando meu quarto principal sem permissão. Soraya, o que você está fazendo no nosso quarto? Exigi. Oh, eu estava apenas admirando sua penteadeira, gaguejou ela. Se terminou, por favor, saia, e não entre no nosso quarto sem pedir primeiro. É educação básica. Por que fazer tanto alarde por causa disso? Somos família. Isso não significa que você possa ignorar os limites de privacidade. E por que você está segurando meu frasco de perfume? Eu só queria ver qual era o cheiro, então borrifei um pouco. Por favor, não toque nos meus itens pessoais sem pedir, eu disse bruscamente. Mesmo depois de levar a bronca, ela correu direto para a mãe para reclamar. Alguns minutos depois, Nadir interveio. Soraya diz que aquele perfume cheira maravilhosamente bem, disse Nadir, apontando para o meu quarto. Dê para ela. Com licença? Por que eu faria isso? Porque sua cunhada amou a fragrância. Por que você está sendo tão egoísta por causa de um frasco de perfume? Nadir, até as crianças do jardim de infância são ensinadas a não cobiçar os pertences alheios. Que tipo de mãe incentiva sua filha de 32 anos a implorar pelas coisas da cunhada? Somos família. O que há de errado em compartilhar um pouco de produto de beleza? Se ela quer um perfume caro, pode conseguir um emprego melhor e comprar-lo ela mesma. Respondi friamente. Uso aquele frasco com moderação porque custou caro e foi um presente de aniversário especial de uma amiga próxima. Meu aniversário foi na semana passada, a propósito, e nenhuma de vocês enviou sequer uma mensagem de texto. No entanto, vocês aparecem exigindo meus presentes. Após aquele confronto, Soraya manteve distância, mas seu desejo de se exibir no casamento da amiga claramente a tornou desesperada. Alguém poderia pensar que eu estava sendo mesquinha demais sobre emprestar uma bolsa, mas qualquer um que conhecesse Soraya entenderia minha recusa. O quarto dela no apartamento de Nadir era um chiqueiro absoluto. Suas roupas estavam permanentemente manchadas, as tampas de maquiagem estavam sempre faltando e ela tratava as próprias posses como lixo. Por que eu confiaria a ela uma relíquia inestimável? Aquela bolsa Chanel tinha sido um presente de aniversário de casamento do meu pai para minha mãe há décadas. Ela a estimou por 30 anos antes de passar. Lá para mim, era uma peça vintage rara que valia uma pequena fortuna no mercado de colecionadores hoje. Quando seus apelos falharam, Soraya previsivelmente correu chorando para Nadir, que imediatamente marchou para minha sala. Apenas empreste a bolsa para sua cunhada, Thalita, exigiu Nadir. Eu já disse que não, Nadir. Suspirei. E honestamente, correr para você para fazer fofoca como uma colegial, toda vez que não consegue o que quer, é realmente patético. Por que você está fazendo um estardalhaço tão grande por causa de uma estúpida bolsa de couro? Gritou Nadir. Se é apenas uma estúpida bolsa de couro, então por que você não vai até a Oscar Freire e compra uma para ela você mesma? Desafiei-a. Isso seria muito mais produtivo do que dar um chilique na minha sala. Você sabe muito bem que aquelas bolsas de grife custam uma fortuna. Exatamente. Então por que você está tentando me forçar a entregar uma relíquia de milhares de reais para alguém que destrói tudo o que toca? Você realmente acha que é melhor do que nós, não acha? Nadir rosnou. Tenha um pouco de compaixão. Soraya está ficando mais velha. Ela ainda está solteira e não quer parecer pobre e patética na frente de suas amigas de faculdade amanhã. Ela só quer aumentar sua autoestima por uma tarde. Então aumente a autoestima dela com sua própria conta bancária. Nadir, vá comprar para ela uma Chanel vintage comparável no mercado de revenda de luxo. Vai custar a você cerca de 100 mil reais. 100 mil reais! Nadir engasgou com o número, seus olhos arregalados. Presumi que ouvir o valor real em dinheiro da peça finalmente as calaria, e elas saíram do meu apartamento resmungando. Eu fui completamente ingênua. Nunca imaginei que aquela pirralha mimada realmente entraria escondida na minha casa como uma ladra para roubá-la. No dia seguinte, o dia do casamento,
Entrei no meu armário e descobri que a bolsa Chanel havia sumido de seu saco de proteção. Liguei instantaneamente para Soraya e Nadir, discando seus números repetidamente, mas elas ignoraram intencionalmente cada toque. Após minha mentira tentativa, Soraya finalmente enviou uma mensagem presunçosa. Não surte. Eu só peguei emprestado por uma tarde. Eu estava tremendo de fúria. Não ia ficar sentada deixando-a sair impune de um furto qualificado. Entrei imediatamente no Instagram, pesquisei na lista de seguidores de Soraya e identifiquei a amiga da faculdade que estava se casando naquele dia. Encontrei o local do casamento, um hotel boutique chique no centro, e peguei um carro direto para lá. Marchei pelo saguão lotado e fui direto para a suíte da noiva. Lá estava Soraya, posando orgulhosamente ao lado da noiva em seu vestido de madrinha, fazendo poses para o fotógrafo com a bolsa Chanel, matelacê da minha mãe presa sob o braço. Quando empurrei a multidão de madrinhas, o rosto de Soraya ficou branco como um papel, parecendo que tinha acabado de ver um fantasma. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou, agarrando meu braço e tentando me empurrar fisicamente para o corredor. Eu não me movi um centímetro. Vim recuperar minha propriedade roubada, Soraya. Eu te disse muito claramente ontem que você não podia pegá-la. Tirar a propriedade de alguém sem permissão não é emprestar, é roubo. A sala ficou em silêncio absoluto. A noiva, as madrinhas e o fotógrafo olharam para nós em choque. O pescoço de Soraya ficou vermelho vivo. Por que você está fazendo isso aqui? Ela sibilou baixinho. Vamos conversar lá fora. Não. Entregue a bolsa agora mesmo, exigi, estendendo a mão. Uma das madrinhas arquejou e olhou para Soraya. Espere, Soraya. Você não passou a última hora se gabando de que sua mãe lhe deu essa bolsa como uma herança de família? Era mentira? Não, claro que não. Soraya se atrapalhou, a voz falhando. Minha cunhada está apenas confusa. Ela tem uma igualzinha e acha que esta é a dela, certo, Thalita? Ela me lançou um olhar desesperado, implorando para que eu seguisse o jogo e salvasse sua reputação. Eu não tive misericórdia, mantive um olhar gélido e inexpressivo e dei um passo à frente, arrancando a bolsa de seu ombro com força. Pare de mentir. Você sabe que esta é minha, disse em voz alta o suficiente para que toda a suíte ouvisse. Tirei uma sacola de papel comum da minha bolsa e a joguei em uma cadeira próxima. Trouxe uma sacola de papel para você. Despeje seu batom e suas chaves nisso agora mesmo. Humilhada e tremendo, com lágrimas nos olhos, Soraya abriu minha bolsa e transferiu sua maquiagem barata e o celular para o saco de papel enquanto suas amigas sussurravam por trás das mãos. Peguei minha bolsa, verifiquei se havia arranhões e saí da suíte sem olhar para trás. Mal 2 horas depois de eu chegar de volta ao meu apartamento, alguém começou a bater violentamente na minha porta da frente. Assim que a destranquei, Nadir invadiu gritando a plenos pulmões, seguida por Soraya, que soluçava histericamente. Qual é o significado disso? Nadir gritou. Renan, saia aqui agora mesmo. Renan. Meu marido saiu do escritório em casa, parecendo alarmado. O que está acontecendo? Por que todo mundo está gritando? Renan, você precisa se divorciar desta mulher perversa imediatamente, berrou Nadir, apontando um dedo trêmulo para o meu rosto. Se eu tiver que olhar para o rosto sem coração dela por mais um dia, terei um derrame. Sua irmã pegou a bolsinha dela por algumas horas e este monstro realmente a rastreou até o local do casamento e a arrancou de seu ombro na frente da alta sociedade. Ela humilhou sua irmã. Como Soraya vai conseguir mostrar o rosto para suas amigas de faculdade novamente? Estou arruinada, Renan, Soraya lamentou, desabando no banco da entrada. Minha vida social acabou completamente. Minhas amigas pensam que sou uma ladra. Ambas olharam para meu marido com expectativa, esperando que ele, o filho mais velho, colocasse sua esposa tirânica em seu lugar e exigisse um pedido de desculpas. Mas a reação de Renan foi completamente diferente do que elas anteciparam. Espere, Soraya. Você realmente pegou a bolsa da Thalita sem pedir? Perguntou Renan, seu rosto escurecendo de raiva. Você a pegou ontem quando a mamãe veio aqui com aquelas compras enquanto eu estava no banheiro. Bem, eu só queria pegar emprestado, gaguejou ela. Você está fora de si? Renan gritou. Isso é literalmente um furto. Você entrou na nossa casa e nos roubou. Renan Albuquerque, de que lado você está agora? Gritou Nadir. Você é meu filho ou não?
Por que está defendendo ela enquanto sua irmã está chorando? Mãe, você precisa acordar, Renan gritou de volta. Você deveria estar agradecendo a Deus que a Thalita é da família. Se fosse qualquer outra pessoa, ela teria chamado a polícia e feito Soraya ser presa por furto qualificado. Você quer que eu me divorcie dela? Ótimo. Se nos divorciarmos, a primeira coisa que direi para a Thalita fazer é registrar um boletim de ocorrência e processar a Soraya por tudo o que ela tem. O quê? Nadir gaguejou. Você tem ideia de quanto vale aquela bolsa? Continuou Renan, andando de um lado para o outro. É uma peça vintage de 100 mil reais. Temos sorte de que a Thalita chegou lá antes que a Soraya a arruinasse. Por que você roubaria um item que nunca teria condições de substituir? Renan, depois de tudo o que o Bernardo nos fez passar, você quer me tornar mãe de 2 filhos divorciados? Nadir soluçou. Posso sobreviver sem você, mãe, mas não vou arruinar meu casamento por causa da sua loucura. Tenho que viver com minha esposa pelo resto da minha vida. Não vou ficar do seu lado nisso. Percebendo que sua única esperança de intimidação havia se voltado totalmente contra elas, Nadir e Soraya olharam para ele em total descrença antes de recuarem pela porta em derrota. Poucos minutos depois, meu telefone vibrou com uma mensagem venenosa de Soraya. Você acha que venceu, mas espere. Farei você pagar amargamente pelo que me fez hoje. Li a mensagem e ri alto. O que uma pirralha desempregada e mimada poderia fazer para arruinar minha vida? Descartei completamente a ameaça dela. Na época, eu não tinha ideia de quão insano e depravado o esquema dela para destruir minha vida acabaria sendo. Havia, é claro, uma razão financeira sólida pela qual Renan havia me defendido tão apaixonadamente naquele dia. Recentemente, o pai dele e as tias haviam vendido um enorme terreno de herança de família e Renan recebera uma distribuição considerável em dinheiro. Ele usou esse dinheiro para comprar um centro comercial lucrativo nos subúrbios e para evitar certas complicações fiscais e impedir que sua mãe reivindicasse a propriedade, ele havia colocado a escritura comercial inteiramente em meu nome. Ele estava desesperado para me manter feliz porque eu havia prometido que, assim que a receita dos aluguéis começasse a gerar lucros estáveis, eu deixaria que ele comprasse um carro esportivo de luxo. Se seus motivos eram amor puro ou interesse financeiro, ter meu marido me defendendo ferozmente contra sua família foi incrível. Eu não estava preocupada com as ameaças infantis de Soraya, mas algumas semanas após o incidente do casamento, a rotina de Renan começou a mudar. Ele começou a ficar fora até tarde nas noites de semana, alegando que estava atolado com projetos corporativos ou fazendo networking em happy hours. Nos fins de semana, ele saía de casa ao amanhecer, dizendo que havia se juntado a uma liga local de futebol recreativo com seus colegas de empresa. Como eu estava ocupada com minha própria carreira exigente, aceitei suas explicações sem suspeitas. Então, durante um jantar casual uma noite, Renan trouxe uma ideia estranha. Thalita, sobre aquele centro comercial no subúrbio que está em seu nome, a localização é incrível. O movimento de pedestres é intenso. E a cafeteria e a loja de conveniência estão indo muito bem. Você passou por lá hoje? Meu pai revisou as finanças antes de fecharmos, e ele disse que era uma propriedade sólida. Sim, eu dei uma olhada, disse Renan, inclinando-se. Ei, e se deixássemos minha mãe cuidar da gestão da propriedade do prédio? Sua mãe? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Sim, ela tem reclamado constantemente de que a pensão dela não cobre as despesas, e ela está infeliz, sentada em casa o dia todo. Se deixarmos que ela cuide da gestão básica do prédio, como supervisionar a equipe de limpeza e coletar solicitações de manutenção, poderíamos pagar a ela uma taxa mensal de administração como uma ajuda de custo. O que você acha? Não sei, Renan. Você sabe que sua mãe e eu não nos damos bem. Misturar negócios com sogros é uma receita para o desastre e eu realmente não quero que ela tenha nenhuma autoridade sobre um prédio comercial registrado em meu nome. Vamos lá, não se preocupe com isso. Ela ficará tão emocionada por ter uma renda estável e generosa que não causará nenhum drama. Eu serei o amortecedor e gerenciarei tudo entre vocês duas. Por favor, não concordei oficialmente, dizendo a ele que precisava de tempo para pensar. Mas o que quer que Renan tenha dito à mãe depois deve ter, lá convencido de que o negócio estava fechado, porque a atitude dela em relação a mim mudou da noite para o dia. Pela primeira vez em anos,
Nadir me convidou para jantares caseiros, fazendo meus pratos favoritos e me sufocando com afeto falso. Até Soraya, que costumava me olhar como se eu fosse lixo, começou a sorrir e a me bajular sempre que eu a visitava. Eu conseguia ver através da atuação transparente e faminta por dinheiro, e isso me fez sentir profundamente desconfortável. Pouco tempo depois, o primeiro grande sinal de alerta apareceu do nada. Eu estava organizando os bolsos dos ternos de Renan antes de levá-los à lavanderia quando tirei um recibo amassado. Era de uma mercearia boutique localizada no Itaim Bibi, bem na rua do antigo condomínio de Isadora. Ficava completamente fora do caminho do nosso apartamento e do escritório dele. Ele não tinha nenhum motivo lógico para estar fazendo compras naquele bairro. Antes que eu pudesse perguntar sobre o recibo, ocorreu um incidente ainda mais estranho. Renan estava no banho quando seu celular começou a vibrar na bancada do banheiro. O identificador de chamadas mostrava que era o Bernardo. Desde o escândalo de traição e divórcio de Bernardo, mal havíamos falado com ele. Ignorei a primeira chamada, mas ele ligou de volta imediatamente. Então atendi pensando que poderia ser uma emergência familiar. Renan, você precisa garantir que não deixe nenhum rastro físico para trás. A voz de Bernardo soou através do alto-falante, parecendo em pânico e sem fôlego. Se ela perceber o que estamos fazendo, tudo explode. Eu serei o único que vai se dar mal. Está me ouvindo? Bernardo, é a Thalita. Renan está no banho agora. Está acontecendo algo urgente? Houve um silêncio morto e aterrorizado na linha. Oh, Thalita. Não. Não, está tudo bem. Eu ligo para ele mais tarde. Ele desligou instantaneamente. Não deixe nenhum rastro físico para trás. Sobre quem ele estava falando? Quando Renan saiu do banheiro enxugando o cabelo, confrontei-o imediatamente. Bernardo acabou de te ligar agindo de forma frenética. Ele disse algo sobre não deixar nenhum rastro para trás porque, se ela descobrir, ele estará ferrado. Do que ele está falando? Ele está escondendo algo da Isadora. Renan congelou por uma fração de segundo, seus olhos desviando para o lado, antes de suavizar sua expressão em um sorriso casual. Ah, isso? Bernardo está tendo alguns problemas jurídicos contestados sobre pagamentos de pensão alimentícia com os advogados da Isadora. Tenho dado a ele alguns conselhos informais sobre como estruturar suas contas. Não se preocupe, é apenas logística de divórcio chata. Eu resolvo. Sua explicação soou convincente, mas meu instinto gritava que algo estava profundamente errado. Verifiquei o telefone dele mais tarde naquela noite enquanto ele dormia, mas seus aplicativos de conversa e registros de SMS estavam completamente limpos. Não havia mensagens de Bernardo ou de qualquer outra pessoa que parecessem suspeitas. No entanto, quando abri seu aplicativo de monitoramento de atividades físicas, aquele que ele usava para seus supostos treinos de futebol de fim de semana, descobri algo chocante. Seus registros de corrida por GPS mostravam que, nos últimos 2 meses, ele estivera correndo pela ciclovia bem no Itaim Bibi, diretamente ao lado do condomínio vago de Isadora. E as marcações de tempo nessas corridas correspondiam às mesmas noites de semana em que ele alegara estar trabalhando até tarde no escritório ou bebendo com clientes corporativos. Primeiro de tudo, Renan odeia cardio e nunca corre. Segundo, mesmo que ele tivesse desenvolvido subitamente uma paixão por correr, por que ele dirigiria por toda a cidade até o Itaim Bibi para correr quando temos trilhas de parque bem em frente ao nosso próprio prédio? O mais condenável de tudo era que ele mentira na minha cara sobre seu paradeiro. Renan, você parecia exausto ontem. Testei-o durante o café da manhã na manhã seguinte. Você esteve no escritório até às 23 ontem à noite? Sim, prazo final de um grande projeto trimestral, mentiu ele suavemente, sem piscar. Finalmente terminamos por volta das 21 e meu gerente arrastou a equipe para tomar uns drinks perto do lobby. Desculpe por não ter mandado mensagem. Assim que este projeto terminar, vamos fazer uma viagem de fim de semana juntos. Observar. Lu mentir na minha cara sem hesitar fez meu estômago revirar. Foi isso que me levou a segui-lo na noite de seu próximo suposto happy hour. E foi assim que acabei parada no corredor mal iluminado da unidade 405, ouvindo meu marido se envolver com outra mulher dentro da casa vazia da minha ex-cunhada. Quando alguém experimenta um choque traumático que abala a terra,
O primeiro mecanismo de defesa do cérebro é a negação absoluta. Embora minha mente racional soubesse que os únicos dois homens com acesso àquele apartamento eram Bernardo e Renan, meu coração lutava desesperadamente para rejeitar a realidade do que eu estava presenciando. Mas conforme dei um passo trêmulo para trás em direção à porta da frente, a voz de Renan flutuou claramente do quarto. Deus, eu amo estar aqui com você. Meu marido gemeu alegremente. Eu nunca quero sair desta cama. Então por que você continua adiando nosso noivado oficial? A voz de uma mulher mais jovem resmungou brincando. Você sabe que estou esperando por um anel. Coisas boas levam tempo, baby. Estou planejando um pedido épico e inesquecível para você. Apenas seja paciente. Honestamente, eu nem me importaria se apenas nos mudássemos para cá sem um casamento formal. A garota deu uma risadinha. Este condomínio já parece nossa suíte nupcial permanente. Por que você não pode simplesmente dormir aqui hoje por uma vez? Você sabe que eu não posso fazer isso ainda, suspirou Renan. Tenho que voltar para a casa da minha mãe para poder continuar trabalhando nos investimentos financeiros para o nosso futuro. Assim que meus negócios atuais forem finalizados, me apresentarei formalmente à sua família. Você acha que seus pais vão gostar de mim? Meus pais não são caretas. Quem se importa se você é um cara divorciado? Estamos no século XXI. Além disso, Soraya me contou tudo. Nem foi culpa sua. Ela disse que sua ex-mulher era uma pessoa terrível que o traiu e arruinou o casamento. Honestamente, como qualquer mulher poderia ser estúpida o suficiente para atrair um homem incrível como você? Bem, as pessoas mudam, disse Renan, em um tom carregado de falsa humildade. Dei ao meu casamento anterior tudo o que eu tinha. Mas algumas pessoas são simplesmente infiéis. Você não vai quebrar meu coração como ela fez, vai? Nunca. Somos almas gêmeas. Para ser honesta, quando Soraya se ofereceu pela primeira vez para me apresentar o irmão mais velho divorciado dela, eu estava meio hesitante e irritada. Mas depois que ela me levou para ver você jogar naquela liga de futebol de fim de semana, me apaixonei perdidamente. Você era tão atlético e bonito em campo. Agora não consigo imaginar minha vida sem você. A porta do quarto rangeu ligeiramente enquanto eles retomavam sua intimidade doentia. Fiquei ali no corredor escuro, minhas mãos tremendo tão violentamente que tive que cobrir a boca para suprimir um grito de pura raiva. Tudo se encaixou com uma clareza horrível. Aquela mulher era a amiga de faculdade da Soraya, aquela que ela me apresentara. Soraya armara para o próprio irmão casado um encontro com sua amiga solteira, tecendo explicitamente uma rede distorcida de mentiras. Ela dissera à amiga que Renan era um homem divorciado cuja ex-mulher o havia traído. Ela basicamente trocara minha identidade com o escândalo de traição do Bernardo. E para facilitar esse caso grotesco sem serem pegos, eles estavam usando o condomínio de luxo vago da Isadora como um ninho de amor secreto. Saí tropeçando do apartamento, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto fugia pela escada. No segundo em que cheguei à segurança do meu carro, meu telefone acendeu com uma mensagem de WhatsApp da Isadora, perguntando se estava tudo bem. Disquei para ela e, no momento em que ouvi sua voz, desabei em um choro histérico. Depois de ouvir em silêncio enquanto eu soluçava os detalhes horríveis do que acabara de presenciar dentro de sua casa, Isadora falou, sua voz fria e firme. Talita, respire fundo e me escute. Não o confronte esta noite. Haja completamente normal quando ele chegar em casa. Estou reservando o próximo voo direto de Lisboa para São Paulo agora mesmo. Eu teria que voltar de qualquer forma para finalizar a papelada legal e vender o condomínio. Não faça nada até eu pousar. E Talita, comece a garantir cada fragmento de evidência financeira e física que você puder colocar às mãos. Tendo acabado de sobreviver a um divórcio brutal eu mesma, posso lhe dizer agora, batalhas judiciais são 100% sobre documentação sólida. Siga minha liderança. As semanas seguintes foram uma aula de paciência agonizante. Tirei alguns dias de folga do meu trabalho e encontrei Isadora no aeroporto de Guarulhos. Fomos direto para o condomínio dela no Itaim Bibi, enquanto Renan estava no trabalho, e instalamos câmeras ocultas de ultra alta definição com ativação por movimento dentro dos detectores de fumaça e da decoração da estante do quarto principal e da sala de estar. Elas capturariam provas irrefutáveis e inegáveis de adultério ocorrendo em sua propriedade. Poucos dias depois,
Visitando o apartamento da Nadir para o jantar de domingo, consegui deslizar meu gravador de voz digital sob as almofadas do sofá pouco antes de Renan e Bernardo se sentarem na sala com cervejas. Mais tarde naquela noite, recuperei o dispositivo e ouvi o áudio, meu sangue fervendo com a conversa deles. Você garantiu que limpou o banheiro antes de sair da unidade 405? Bernardo perguntou ao irmão. Relaxe, eu esfreguei o lugar todo. Renan riu. Minha garota até brincou que eu devo ter transtorno obsessivo-compulsivo porque o condomínio está sempre impecável quando chegamos lá. Ela acha minha limpeza sexy. Como é a garota nova, aliás? É melhor que a Thalita? Ah, cara, ela é incrível. Jovem, enérgica, completamente obcecada por mim. Uma vez que você experimenta esse tipo de liberdade, não consegue voltar para um casamento chato. Então, quando você vai puxar o gatilho e se divorciar da Thalita? Perguntou Bernardo. Essa é a razão pela qual eu te disse para usar o antigo lugar da Isadora. Você precisa de um local de transição seguro para poder proteger seus bens antes de entregar os papéis do divórcio a ela. Você é um homem da família Albuquerque. Pegue o que é seu. Estou trabalhando nisso, resmungou Renan. Se a Soraya não tivesse insistido tanto para nos apresentar, eu provavelmente não teria dado o passo, mas a amiga dela é boa demais para deixar passar. Com aquele corpo, qualquer cara perderia a cabeça. Bom, Isadora não vai voltar da Europa tão cedo, então aproveite seu ninho de amor gratuito enquanto dura. Bernardo riu. Apenas mantenha os lençóis lavados. Ah, a propósito, como eu te economizei milhares de reais em contas de hotéis de luxo nos últimos 3 meses, você me deve aquele novo console de videogame para o meu aniversário na semana que vem. Um console novo? Aquilo custa uma nota. Vamos lá, Renan. Você está tendo acomodações 5 estrelas gratuitas e se dando bem graças a mim. Não seja pão duro. Ambos os irmãos caíram em gargalhadas estrondosas. Quando descobri a traição pela primeira vez, senti como se estivesse me afogando em tristeza. Mas ouvir a trama arrogante e predatória deles extinguiu completamente minhas lágrimas. A tristeza se transformou em uma raiva fria e calculista. Eu me vi sorrindo com uma compostura arrepiante. Ei, querida, disse Renan para mim na noite seguinte, enquanto eu servia o jantar. Sobre aquele centro comercial, não deveríamos transferir a escritura para uma copropriedade conjunta? Como somos casados, tudo deve ser compartilhado 50/50, certo? Uma copropriedade? Perguntei, fingindo surpresa inocente. Você tem certeza de que quer anexar seu nome a isso? Pode haver responsabilidades fiscais sobre a propriedade comercial. Somos uma equipe. Thalita. O que est ce et me, o que est me et ce. Vamos envelhecer juntos. Você tem razão, querido. Sorri docemente, olhando-o bem nos olhos. Definitivamente deveríamos olhar para a reestruturação de ativos em breve. Dizem que quanto mais alto se sobe, maior é a queda. E quanto mais uma pessoa acredita que escapou impune de um golpe, mais catastrófica é sua destruição emocional quando a armadilha se fecha. Dei a Renan liberdade completa e absoluta. Sempre que ele alegava que tinha um seminário corporativo noturno ou torneios de futebol de fim de semana, eu alegremente arrumava suas malas e o beijava na despedida. Enquanto isso, Isadora e eu estávamos arquivando meticulosamente as imagens de vídeo em 4K cristalinas, carregando-as diariamente das câmeras ocultas do condomínio do Itaim Bibi. Havia apenas uma ponta solta para amarrar. Minha cunhada, Soraya. Gravações de áudio confirmaram que Soraya fora a mente por trás de tudo, introduzindo a própria amiga ao meu marido, sob pretensões fraudulentas apenas para me punir pela humilhação da bolsa Chanel. Ela prometera me fazer pagar e usar a amiga como um peão para destruir meu casamento. Eu queria destruí-la tão minuciosamente quanto ia destruir o irmão dela. A oportunidade perfeita surgiu quando Renan anunciou sua próxima grande escapada. Thalita, minha divisão corporativa está me enviando para um retiro de liderança no Rio de Janeiro este fim de semana, mentiu ele suavemente enquanto arrumava a mala. Estarei fora de sexta à tarde até domingo à noite. Ah, Rio de Janeiro, parece adorável, respondi, interpretando a esposa apoiadora. Devo preparar algumas refeições para quando você voltar? Não, não se preocupe. Provavelmente comerei no aeroporto. Você apenas relaxe e aproveite um fim de semana tranquilo para si mesma.
Meu marido pensou que estava realizando a decepção suprema, sem saber que eu estava prestes a executar um contra-ataque fatal. Isadora já havia se instalado em um hotel no centro e estava organizando as provas finais com seu advogado. Mas assim que peguei minha bolsa para sair do meu apartamento na noite de sexta-feira, vi algo pelo canto do olho no corredor. Era Soraya, saindo dos elevadores e indo em direção à porta do meu apartamento. Percebi instantaneamente o plano dela. Sabendo que Renan e eu estávamos supostamente fora da cidade no fim de semana, ela obtivera a chave reserva do Renan e estava vindo roubar minha bolsa Chanel Vintage. Entrei silenciosamente na escada e a observei destrancar minha porta da frente e entrar. 20 minutos depois, ela saiu do meu apartamento, desfilando em direção ao elevador com minha bolsa Chanel Matelassé presa firmemente sob o braço. Renan claramente havia se coordenado com a irmã, deixando-a saquear meu armário enquanto ele estava traindo no rio. No momento em que as portas do elevador se fecharam atrás dela, caminhei até minha porta da frente, peguei meu smartphone e redefini completamente o código da fechadura digital inteligente, bloqueando a entrada física da chave de Renan. Então chamei um carro e fui direto para o condomínio de Isadora no Itaim Bibi. Quando Isadora e eu saímos no quarto andar de seu prédio, já podíamos ouvir o baixo da música ecoando da unidade 405. Saber exatamente que atividades nojentas aquela música pretendia mascarar fez meu estômago revirar, mas Isadora apenas fez uma careta, digitou seu código de mestre no teclado e escancarou a porta da frente. Entramos no apartamento, ambas segurando nossos smartphones com as câmeras gravando em vídeo 4K. Caminhamos direto pelo corredor e chutamos a porta do quarto principal. Renan e a amiga de Soraya estavam nus na cama, completamente absortos um no outro, até que a porta bateu contra a parede. A mulher deu um grito de terror absoluto, correndo para puxar os lençóis sobre o peito, enquanto Renan saltava da cama, os olhos arregalados em puro pânico ao reconhecer a mim e a Isadora paradas sob as luzes da porta. "Que porra é essa?" a mulher gritou, chorando histericamente. "Quem são vocês? Por que estão invadindo nosso condomínio?" "Seu condomínio?" Isadora riu friamente, passando a câmera do celular pelo quarto. "Você deve estar tendo um fim de semana agitado, Renan Albuquerque. Você não deveria estar em um retiro de liderança corporativa no Rio de Janeiro? Thalita, Isadora, o quê? O que vocês estão fazendo aqui?" Renan gaguejou, a voz falhando enquanto tentava vestir a cueca com as mãos trêmulas. "Como vocês entraram? Você realmente achou que sua liga de futebol e seus happy hours eram infalíveis, não achou?" Perguntei, minha voz aterrorizantemente calma. "Renan, quem é essa mulher?" a amante gritou, apontando um dedo trêmulo para mim. "Essa é a sua ex-mulher traidora? Por que ela está aqui?" Olhei para a jovem com uma mistura de pena e nojo. "Você realmente é uma idiota, não é? Sua maravilhosa amiga Soraya te usou como um fantoche. Este homem não é divorciado. Eu sou a atual esposa legal dele. A mulher parada ao meu lado é Isadora, a verdadeira mulher divorciada cujo marido a traiu. E este condomínio em que você está se encontrando, ele pertence legal e exclusivamente a Isadora." "O quê?" A amante empalideceu, olhando para Renan com horror. "Renan, você é casado? Você me disse que era divorciado. A Soraya me jurou que você era solteiro. Aqui está meu número de celular pessoal", eu disse, jogando um cartão de visitas no colchão ao lado dela. "Quando você contratar um advogado para processar a Soraya e o Renan por falsa representação e manipulação emocional, me ligue. Eu terei prazer em fornecer todas as evidências em vídeo e áudio que você precisa para vencer. Thalita, por favor, deixe-me explicar." Renan avançou em minha direção, agarrando meu braço. "Tire suas mãos imundas de cima de mim." Empurrei-o com força. "Nem pense em voltar para o nosso apartamento hoje à noite. Eu mudei as fechaduras. E se você acha que um simples divórcio é o fim disso, está sonhando. Você honestamente acreditou que poderia usar a propriedade da Isadora como um ninho de amor secreto por meses, sem sofrer as consequências? Isadora, espere." Renan implorou, virando-se para sua ex-cunhada. "O Bernardo me deu permissão para estar aqui. Ele me deu o código de acesso. Você não pode me acusar de invasão se meu irmão disse que estava tudo bem. Bernardo tem zero autoridade legal sobre esta propriedade, Renan.
disse Isadora friamente. Meus pais compraram esta escritura à vista, e o nome do Bernardo nunca esteve no título. Ao entrar na minha casa particular sem meu consentimento para cometer adultério, você é culpado de entrada ilegal e invasão residencial. Minhas câmeras de segurança capturaram cada entrada ilegal nos últimos 3 meses. Já registrei boletins de ocorrência formais contra você e o Bernardo. Nos vemos no tribunal, rapazes. Sem esperar pela resposta dele, Isadora e eu nos viramos e saímos do apartamento, deixando os amantes gritando um com o outro no quarto. Mas o drama da noite não havia terminado. Quando cheguei de volta ao meu prédio 1 hora depois, não estava sozinha. Eu havia chamado a polícia no caminho e pedido a 2 policiais que me encontrassem no saguão. Subimos pelo elevador até o meu andar, e lá estava Soraya, parada do lado de fora da minha porta da frente. Ela estava suando profusamente, mexendo na maçaneta e tentando desesperadamente digitar números no teclado, que continuava emitindo um sinal sonoro vermelho, porque eu havia mudado o código. Descansando no chão entre seus pés estava minha bolsa Chanel Vintage. Ela claramente saíra para jantar para se exibir e estava agora tentando colocar lá de volta no meu armário antes que eu supostamente retornasse da minha viagem de fim de semana. Quando ela ouviu o sinal do elevador e me viu caminhando pelo corredor flanqueada por 2 policiais uniformizados, seu queixo literalmente caiu. Talita, de onde você veio? Ela guinchou, chutando a bolsa Chanel para trás das pernas. Por que a polícia está aqui? Boa noite, oficiais, eu disse, apontando diretamente para Soraya. Esta é a mulher que eu denunciei por furto em residência e furto qualificado. Ela usou uma chave não autorizada para entrar na minha casa enquanto eu estava fora e roubou aquela bolsa de grife de R$100 mil que está aos pés dela. O quê? Não, isso é mentira, gritou Soraya, sua voz atingindo um tom agudo enquanto um oficial dava um passo à frente e pegava a bolsa Chanel. Oficial, eu sou cunhada dela. Eu não roubei nada. Eu só peguei emprestado pela noite. Eu estava tentando devolver, lá ao armário dela agora mesmo. Você não tem minha permissão para entrar no meu apartamento. E certamente não teve minha permissão para levar minha propriedade, eu disse friamente. Isso é furto qualificado, Soraya. Talita, pare. Somos família, chorou ela. Justo então, o segundo policial examinou a bolsa de couro sob as luzes do corredor e franziu a testa. Senhora, este item deveria estar danificado. Há uma enorme mancha de gordura pegajosa na parte de trás e o couro do canto está completamente esfolado. O quê? Passei pelo oficial e inspecionei a bolsa. Meu coração afundou, seguido instantaneamente por uma onda de raiva pura e não adulterada. Uma enorme mancha escura de óleo, parecendo molho de salada ou algum coquetel, havia penetrado diretamente no couro de cordeiro vintage e o acabamento no canto inferior estava desfiado como se ela a tivesse deixado cair no concreto. Não, foi um acidente, soluçou Soraya, recuando contra a parede enquanto eu olhava para ela com fúria. Alguém esbarrou em mim no restaurante e derramou uma bebida. Tentei limpar com um guardanapo. Por favor, Talita, não preste queixa. Você vai para a prisão, Soraya, eu disse entre dentes. Vou prestar queixa por furto qualificado, invasão de domicílio e destruição de propriedade. Além disso, eu já me encontrei com sua amiga de faculdade hoje à noite. Você sabe, aquela que você fraudulentamente apresentou ao meu marido, eu dei a ela todas as gravações de áudio onde você admitiu usá-la como um peão para destruir meu casamento. Ela está contratando um advogado para processar você por tudo o que você possui. Não, você não pode ter feito isso, Soraya gritou, caindo de joelhos no tapete do corredor, chorando copiosamente. Por favor, Talita, sinto muito. Eu só fiz isso porque tinha inveja do seu dinheiro e queria te dar uma lição por me humilhar no casamento. Por favor, não deixe que me prendam. Senhora, levante-se e coloque as mãos atrás das costas, disse o policial firmemente, tirando as algemas. Exatamente naquele momento, as portas do elevador se abriram e Nadir veio correndo pelo corredor, gritando como uma louca. Renan deve ter ligado para ela em pânico lá do Itaim Bibi. O que está acontecendo aqui? Por que policiais estão colocando minha filha em algemas? Gritou Nadir, tentando passar pelos guardas. Talita, diga a eles para soltar, lá instantaneamente.
Ela cometeu furto qualificado e destruiu uma relíquia de família de R$ 100.000, Nadir. Eu disse friamente. Ela vai para a cadeia. Como você pode ser tão cruel com sua própria família? Nadir lamentou, agarrando meu braço. Olhe para mim. Você é minha nora. Você não pode destruir minha família desse jeito. Eu não sou mais sua nora, respondi, soltando meu braço do aperto dela. Vou pedir o divórcio do seu filho parasita e traidor na primeira hora de segunda-feira. O que me lembra? Lembra daquele emprego de gestão de centro comercial que você estava tão animada para começar na semana que vem? Aquele onde você ia receber uma gorda mesada mensal? Nadir congelou, seus olhos se arregalando de terror. O quê? O que tem ele? A propriedade comercial está registrada 100% em meu nome. Sorri friamente. Você não vai ganhar um centavo dos meus imóveis. Nadir, nunca. Em vez disso, seu filho mais velho está prestes a ser atingido por um processo enorme, alegando dissipação de bens conjugais e acusações criminais por invasão residencial. Seu filho mais novo está enfrentando acusações criminais da Isadora e sua filha vai ficar em uma cela de prisão com uma sentença de restituição de R$ 100.000 no pescoço. Boa sorte conseguindo dinheiro dos seus filhos quando eles estiverem falidos pagando meus honorários advocatícios. Os joelhos de Nadir cederam e ela desabou no chão ao lado de Soraya, ambas lamentando em um desespero absoluto e sem esperança enquanto os policiais conduziam uma Soraya algemada em direção aos elevadores. Dei as costas aos gritos histéricos delas. Entrei no meu apartamento e tranquei a porta com segurança atrás de mim. Nas semanas que se seguiram, Isadora e eu unimos forças com seu tio, um proeminente magnata do setor imobiliário, que nos conectou com os advogados de litígio mais letais e poderosos do país. Desencadeamos uma ofensiva jurídica coordenada que obliterou completamente a família Albuquerque. No meu processo de divórcio, processei Renan por adultério, adicionando reivindicações civis por imposição intencional de sofrimento emocional e dissipação de bens do casal. Isadora prosseguiu com as acusações criminais contra Renan e Bernardo por entrada ilegal e invasão em sua propriedade no Itaim Bibi. Enquanto isso, a amiga de faculdade da Soraya, a amante, contratou um advogado agressivo e entrou com um processo civil massivo contra Renan e Soraya por fraude, manipulação emocional e engano, arrastando os nomes deles pelo sistema judiciário. Conforme o escândalo se espalhou pelas redes sociais e pelas redes de ex-alunos da faculdade, Soraya foi completamente ostracizada por seu grupo de pares, sendo detonada socialmente como ladra e mentirosa patológica. Enlouquecida pelo colapso das finanças e da reputação de sua família, Nadir realmente apareceu no prédio do meu escritório no centro uma tarde, gritando no saguão e tentando me atacar fisicamente na frente dos meus colegas de trabalho. Calmamente chamei a segurança do prédio e a polícia, fiz com que ela fosse presa por invasão e agressão e registrei uma ordem de restrição de emergência contra ela. Não há nada mais eficaz para sobressaltar pirralhos mimados do que o peso esmagador da responsabilidade legal. Quando a poeira finalmente baixou nos tribunais, Isadora e eu vencemos em todas as frentes. Para evitar tempo de prisão e longos julgamentos públicos, os irmãos Albuquerque e Soraya foram forçados a assinar acordos de liquidação financeira devastadores. Os fundos combinados dos acordos, danos punitivos e restituição de propriedade que extraímos deles chegaram a centenas de milhares de reais. No meu acordo de divórcio, Renan foi forçado a perder sua parte no nosso apartamento da cidade e a entregar seus bens em dinheiro restantes apenas para pagar minhas reivindicações civis, deixando-o morando em um aluguel apertado com seu irmão arruinado. Quanto a Soraya, depois que um juiz emitiu uma ordem de restituição obrigatória contra ela pela destruição da minha bolsa Chanel, suas contas bancárias foram legalmente penhoradas, congelando suas finanças até que cada centavo dos R$ 100.000 fosse pago. Com os processos concluídos e seu condomínio no Itaim Bibi oficialmente vendido por um lucro enorme, Isadora finalizou seus assuntos restantes no Brasil e se preparou para retornar à Europa para sempre. Alguns dias depois, dirigi até o Aeroporto Internacional de Guarulhos para me despedir de Isadora no terminal de partidas internacionais. Bem, finalmente acabou, Thalita. Isadora sorriu, parecendo mais leve e feliz do que eu a vira em anos. Eu só odeio que meu tempo em São Paulo tenha tido que terminar com memórias tão feias e traumáticas para nós duas.
Isso é apenas a vida às vezes, Isadora, eu disse, entrelaçando meu braço no dela. A culpa recai inteiramente sobre aquelas pessoas miseráveis, não sobre nós. Eles trouxeram o trovão legal sobre as próprias cabeças e tiveram exatamente o que mereceram. Além disso, ganhei algo maravilhoso de todo esse caos. Ganhei uma irmã para a vida toda. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas de felicidade. Obrigada, Thalita. Seriamente, eu nunca teria sobrevivido à loucura daquela família sem você. Devido às nossas vitórias legais, Bernardo desistiu completamente de seus direitos de visitação à filha apenas para evitar mais ruína financeira. Isadora tem agora a custódia legal exclusiva de sua menina e elas podem começar uma vida nova e pacífica em Lisboa. Quando você vem nos visitar em Portugal? Muito em breve, prometi, abraçando-a com força. Tenha um voo seguro, Isadora. Cuide da minha sobrinha. Nós nos abraçamos calorosamente no meio do movimentado terminal do aeroporto, duas sobreviventes torcendo pelo novo começo uma da outra. A família tóxica que tramou para me fazer pagar acabou se afogando em sua própria miséria, financeiramente arruinada e socialmente excluída. Quanto a mim, limpei minhas mãos do drama deles completamente. Não estou perdendo mais um segundo olhando para trás. Estou focando inteiramente na minha carreira, nas minhas propriedades e em viver minha vida da melhor forma e mais autêntica possível. Você vai torcer por este meu novo capítulo, não vai?